Ao ver os muitos comentários feitos à minha reação à música Evangelho de Fariseus, eu percebi de forma inequívoca de que a nossa geração é emburrecida. Eu quero apresentar para você 8 sinais de uma geração emburrecida. Eu espero que você assista esse vídeo até o final e que você compartilhe com as pessoas. É muito importante as pessoas terem um diagnóstico da realidade delas para que possam buscar e alcançar a cura. Ok? Primeiro sinal de uma geração emburrecida, o analfabetismo funcional. Pessoas que assistiram o meu vídeo não conseguiram nem mesmo entender um vídeo de 6 ou 7 minutos. Imagine ler um texto. Eu vou lhe mostrar isso aqui. Primeiro, as pessoas não compreenderam no meu vídeo que eu fui totalmente a favor da denúncia que a cantora fez a esses crimes hediondos que ocorrem na ilha de Marajó. O que eu destaquei no meu vídeo é que, além de denunciar, o que a igreja precisa fazer é cobrar do Estado a aplicação da lei. Porque, de acordo com Romanos 13, 1 a 7, a espada está nas mãos do Estado e não da igreja. E tem que ser assim. Não é função da igreja portar a espada. Então as pessoas não conseguiram ver isso. Alguns pensaram que eu fui contra a denúncia, muito pelo contrário. Se você ver os meus vídeos sobre pena de morte, punição da criminalidade, se você ver o que eu explico sobre ética cristã com base na Bíblia, eu sou totalmente a favor da pena capital para estuprador, para pedófilo, para quem pratica tráfico infantil, de qualquer tipo de pessoa, qualquer crime hediondo. Então veja, você não pode achar que eu fui contra a denúncia. Eu só destaquei alguns aspectos teológicos que obviamente podem ser interpretados de uma forma distorcida por aqueles que não analisam as entrelinhas. E por falar em entrelinhas, se uma pessoa não consegue analisar nem mesmo as entrelinhas de um vídeo ou de uma música, imagine se ela vai analisar as entrelinhas de um texto. Sabe como que isso foi evidente? Nos comentários a respeito do dízimo. Eu falei que o dízimo não pode ser banalizado, mesmo que existam religiosos corruptos que administrem mal o dízimo. Eu até expliquei que o dízimo é um sistema de adoração. Porém, muitos alegaram o seguinte, e aqui ficou evidente o analfabetismo funcional. Disseram que Malaquias capítulo 3, 8 a 10 é uma advertência apenas aos sacerdotes corruptos de Israel, de modo que o texto não se aplica, né, a todos os israelitas e nem mesmo à igreja. Veja que absurdo. Se você ler o versículo 9 de Malaquias 3, você só comprova que essa geração está emburrecida realmente. O que diz o texto em uma simples leitura? Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Como que um indivíduo que lê a nação toda compreende que a nação toda se refere só aos sacerdotes? É um absurdo. É óbvio que tanto os sacerdotes quanto o restante da nação de Israel, que não dizimava, estava roubando a Deus. Então se percebe, é grave a situação. E como que resolver o problema do analfabetismo funcional? É a mesma solução que eu vou propor agora para o segundo sinal de uma geração emburrecida: dificuldades na escrita. Eu li nos comentários, nas minhas redes sociais, palavras do tipo, veja, eu só selecionei algumas para você ver que o negócio é sério. Pessoas escrevendo nós ao invés de nós. Pessoas escrevendo muitos fala ao invés de muitos falam, ou seja, não entendem nada de concordância, nem verbal, nem nominal. Julgando ao invés de julgando. Dói ao invés de dói.
Ou seja, é um absurdo. Então, além do analfabetismo funcional, em que não possibilita a pessoa entender nem mesmo um vídeo ou entender um texto que lê, o cara não sabe escrever. E óbvio, uma coisa está ligada à outra. Qual é a solução bíblica para isso? Óbvio que um sistema educacional sério é uma das principais soluções, mas Atos 17:11 apresenta uma grande solução. Ali é dito o seguinte, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam as escrituras todos os dias, para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava ou não de acordo com a Bíblia, ou seja, leitura diária. Leitura diária da Bíblia, leitura de bons livros, é o que vai ajudar, vai salvar essa geração emburrecida e que não consegue entender o óbvio. Terceiro sinal de uma geração emburrecida é a argumentação abobada ou abobalhada. Eu tenho que ser muito franco com você. Veja, eu sou um pecador, muito falho. Nem mereço estar aqui. Então, graças a Deus, eu não me julgo melhor e superior a ninguém. Olha, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vivo, mais eu percebo, e Deus é testemunha disso, a minha ignorância tremenda em muitos assuntos. Só que o que acontece? O fato de eu ser um ignorante em muitos assuntos não me dá permissão para fazer uso de uma argumentação abobalhada. E esta geração faz isso. Você quer ver uma coisa? Quando eu questionei não a denúncia, não a boa intenção da cantora, eu até oro para que Deus continue usando-a como um instrumento poderoso, mas que ela refine suas letras musicais com um pouquinho mais de teologia. Mas o que ela fez, obviamente, é uma postura de coragem, que muitos líderes, não somente eclesiásticos, mas governamentais, não têm a coragem dessa moça. Então ela está de parabéns por isso. Mas veja, simplesmente por eu questionar algumas questões teológicas que vão até contribuir, para que a menina se aprofunde na sua comunhão pessoal com Deus e faça ainda músicas cada vez mais impactantes para nós. Muitos escreveram assim para mim, ó: mexeu na ferida, a carapuça serviu. Ou seja, é uma argumentação abobalhada, porque a pessoa não argumenta com base bíblica, não apresenta dados ou qualquer tipo de reflexão mais séria. A pessoa não consegue refletir no que ela está argumentando. Então ela usa isso aí, ó. Mexeu na ferida, a carapuça serviu. Isso é uma argumentação que é resultado de uma educação realmente emburrecedora. E realmente de uma vida sem propósito. Porque se uma pessoa tem propósito na vida, ela sabe por que ela está aqui, para onde ela vai, ela pensa, ela reflete. E quando ela pensa, ela reflete, ela não vai usar desse tipo de termo simplesmente para se esquivar de uma argumentação. Ao invés de comentar a respeito dos aspectos teológicos do vídeo, só fala isso. Então essa argumentação abobalhada revela também arrogância, falta de capacidade, óbvio, argumentativa e reflexão zero. E qual é a solução para esse tipo de postura que as pessoas argumentam de forma inútil? 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Qual é a solução para essa argumentação abobalhada? Além da leitura, obviamente, diz aqui, ó, procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, estudo bíblico, contato com a Bíblia. Vai aumentar a capacidade de reflexão, de raciocínio lógico, de argumentação bíblica e filosófica. E além disso, o texto diz no verso 16, ó, evite falatórios inúteis e profanos. Então, pense o seguinte, quando você comentar algo num post,
se você quer ser um cristão responsável e uma pessoa que está aí num desenvolvimento do nível cultural, pense antes de falar. Analise o que foi dito na sua essência. Procure entender também o que está nas entrelinhas e não apenas aquilo que é óbvio ou deixou de ser óbvio. Quarto sinal de uma geração emburrecida: arrogância. Nos comentários você percebe claramente que as pessoas não querem aprender e elas se julgam juízes de tudo e de todos. Normalmente são pessoas que passam muito mais tempo com o celular do que com a Bíblia ou bons livros. Essas pessoas acham que vídeos curtos sobre assuntos religiosos são suficientes e ficam consequentemente com a mente prejudicada, tanto para ler quanto para pensar. Adquire uma profunda preguiça mental. Veja, a arrogância contribui para a preguiça mental e a preguiça mental também aumenta a arrogância. Como que você pode solucionar isso? Como você e eu podemos solucionar isso? 2 textos bíblicos. O primeiro, Provérbios 15:33. Você lembra que eu falei antes para você que quanto mais nós lemos e estudamos, mais percebemos a nossa ignorância. Isso é inevitável, ok? Isso é inevitável. Agora, quem não chegou neste nível de percepção, além de é muito ignorante. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Essa é a solução para a arrogância. Respeitar a Deus e ter humildade. Porque a humildade precede a honra. Não tem como você ter honra, adquirir prosperidade, vida com propósito e uma vida religiosa que realmente impacte a vida daqueles que estão se não envolver com humildade. Então, é a solução para a geração. Aprender a pensar, aprender a respeitar. A solução, neste caso, é para a mente preguiçosa. E ler o texto e refletir profundamente. Sair por aí gritando, berrando e se achando o juiz de tudo. Timóteo 4:13. O conselho de Paulo a Timóteo se aplica a todos nós. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Quanto mais você lê e quanto mais você ensina, mais você aprende. Quinta ação emburrecida, a raiva descontrolada. As pessoas ficam ouriçadas por qualquer coisa e atacam a qualquer um que discorda das ideias delas. É impressionante. Elas não conseguem nem ver o lado positivo de uma abordagem simplesmente porque uma ou duas frases foram ditas e ele não gostou. Eu agradeço a Deus, eu percebi que nos comentários ao meu vídeo haviam pessoas que sabiam discordar. Eram poucas, mas várias pessoas escreveram para mim: olha, Leandro, eu não concordo com isso, eu acho que foi isso. Então olha que interessante. Que se argumenta é com educação, com o propósito de haver uma troca de ideias e um amadurecimento. Essas poucas pessoas que souberam discordar, eu fiz de elogiar. Agora, com aqueles que são raivosos de uma forma descontrolada, você não tem muito o que fazer. Essa pessoa está brigando com ela, está brigando com a vida. Aqui eu dou um conselho para você: não dê atenção a essas pessoas. Como elas estão brigando com a vida e com elas mesmas, enquanto elas não fizerem as pazes com a vida e com elas mesmas, vão fazer as pazes com você. Solução para essa raiva descontrolada. Efésios 4, 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Está aqui a dica bíblica. Não é errado você ficar irado, mas você tem que evitar que esta ira se torne pecaminosa. E como? Agora o texto vai explicar. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, ou seja, não deixe para resolver para o dia seguinte.
A expressão não deixe que o sol se ponha, né? Como na Bíblia a contagem dos dias é a partir do pôr do sol, então o texto bíblico está dizendo, olha, não deixa para resolver isso depois. Não acumule a raiva. Resolva a questão. Por quê? Porque senão a ira vai se tornar pecaminosa e vai acontecer outra coisa aqui, ó. Verso 27, nem deem lugar ao diabo. Quando você se ira e não usa a energia da ira de uma forma funcional e saudável, além de você pecar, e eu também, nós damos lugar ao diabo. Aí o diabo vai usar nossas palavras para oprimir pessoas e vai contribuir isso, obviamente, para que sejamos más influências, denegrindo assim a imagem do evangelho. Então esta é a solução para esta raiva descontrolada. Aprender a irar-se sem pecar. Sexto sinal de uma geração emburrecida, e obviamente vem em consequência também dessa raiva descontrolada e da falta de conversão também, palavreado chulo. A quantidade de palavreado chulo que eu vi nos comentários é impressionante. Olha coisas que eu percebi, só estou dizendo aqui algumas, tá? Aceita que dói menos. Você tem noção de uma pessoa com um nível cultural básico, se ela vai dizer uma coisa dessas? E um cristão, então, convertido, você acha que um cristão convertido, com um nível de educação básica, ele vai dizer um negócio desse? Aceita que dói menos? Isso revela tanto falta de educação, cultura, quanto de conversão. Então, qual é a solução? Primeiro é a conversão. Se a pessoa não se converter verdadeiramente, ela não vai deixar de usar esse palavreado chulo. Imagina um cristão dizer aceita que dói menos, que coisa mais ridícula, que coisa mais absurda, né? E além da conversão, a Bíblia tem aqui um conselho e uma advertência para esses falsos cristãos que usam palavreado chulo e não sabem discutir de forma saudável e educada com as pessoas. Primeiro texto, Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês, ou dos vossos dedos, não é? Nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso aqui é muito sério. Paulo diz que não é para ser da boca da pessoa nenhuma palavra suja. Mas o que mais você vê nesse tipo de comentário são pessoas com palavreado sujo, o que só revela, além da má educação, uma falta de conversão. É esse cristianismo descompromissado, não é? As pessoas só querem saber do amor de Jesus, não querem saber da lei de Jesus. Só querem saber do Novo Testamento, não querem saber do Antigo Testamento. Só querem saber da graça, não querem saber nada de juízo. Só querem saber do céu, não querem saber nada do lago de fogo e enxofre. Então, o que você vai esperar de uma geração como essa? Não é? Só que, além deste conselho bíblico, de Efésios 4, 29, de que palavras sujas não devem sair da boca de uma pessoa e que essas palavras devem transmitir graça, tem uma advertência em Mateus 12, 36 do próprio Cristo. Isso aqui é importante considerar. As pessoas não consideram isso aqui. Obviamente, né, só querem saber de graça, mas não lembram que para elas serem salvas pela graça, elas têm que ser libertas, não é? Por Cristo mesmo, pela graça de Cristo, de um juízo. Só que elas não atentam para isso. Ó. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, se você é um cristão que me acompanha aqui nas redes sociais, eu peço para você, cuide com isso. Se você é meu seguidor, peço a você, cuide com isso. Aqui não tem nenhum perfeitão falando para você. Eu já te falei mais de uma vez e quem me conhece sabe, inclusive dos meus dilemas de ordem emocional, pelos quais já passei e luto, aqui é um pecador falando para outro pecador. Mas um outro conselho que eu dou para o meu seguidor, não caia na cilada dessas pessoas má convertidas, rebeldes,
que ficam falando palavreados chulos. Não faça, não se rebaixe a este nível. Jamais escreva nas suas redes, aceita que dói menos. Que coisa mais ridícula um cristão falar isso. Então não tem nem como comentar mais um negócio desse, né? Sétimo sinal, estamos indo para o final. Sétimo sinal de que vivemos numa geração emburrecida, de desprezo à liderança religiosa. As pessoas emburrecidas por causa da influência de uma educação marxista, elas desprezam e atacam qualquer autoridade, especialmente a religiosa. Essas pessoas, elas não sabem avaliar as coisas. Elas julgam, por exemplo, o todo pela parte. Se elas veem uma parte de líderes, sejam governamentais ou religiosos, se elas veem uma parte corrupta, elas julgam o todo por essa parte. Se elas veem alguns policiais que não exercem a sua profissão de forma honesta, elas julgam o todo por essa parte. Então é uma geração totalmente emburrecida pela educação marxista e que despreza realmente qualquer autoridade. Por quê? Porque para o marxismo sobreviver, as instituições, as autoridades devem de ser enfraquecidas. Quem estudou um pouquinho, quem leu o manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, sabe o que estou dizendo. Né? Essas pessoas que desprezam, por exemplo, uma autoridade religiosa e que julgam o todo pela parte, elas respeitam mais um ator imoral ou um jogador de futebol favorito, que não há nenhum problema nisso. Eu gosto também de futebol, mas elas respeitam mais atores imorais ou jogadores, seja imorais ou não, elas respeitam mais essas figuras do que aqueles que dedicam a vida à pregação do evangelho e à instrução. Qual é a solução bíblica para isso? A Bíblia tem uma solução e tem também uma advertência. Para esses que não sabem respeitar a autoridade religiosa e que desprezam as autoridades religiosas, honestas, sinceras, que sei de pastores que perdem noites em oração, chorando e pedindo a Deus pelos seus membros, essas pessoas precisam ser mais sensíveis, mais humildes, mais cristãs. A solução bíblica e a advertência encontramos primeiro aqui, nesse texto. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 e depois a advertência encontramos em Judas 1,16. Um cristão que não age de acordo com isto aqui e que se acha no direito, né, de criticar o sistema, porque agora virou modinha, não é? Eu critico o sistema. Tenha cuidado. Você pode, de forma iludida, estar pensando que está apenas criticando um sistema, sendo que você está criticando, muitas vezes, é o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Em Efésios 5, 23 ali a 31, a igreja é comparada a uma noiva de Cristo. Como é que você vai gostar de Cristo e não gostar da noiva dele? Que coisa mais incoerente. Você acha que um esposo ou um noivo que ama vai gostar que falem mal da noiva ou da esposa dele? Então preste atenção. Há pessoas hipócritas, mas é óbvio. Jesus profetizou em Mateus capítulo 13 que na igreja existiria o joio. Mas você não pode julgar dizendo que todo o trigo é joio. Isso é ignorância, isso é imaturidade, isso é inclusive desonestidade intelectual. E o texto diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, irmãos, que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Olha, como que um cristão deve considerar seus líderes religiosos com grande apreço? Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, não com ódio, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Isso aqui é tão óbvio e evidente, não tem como ir ao contrário disso. Lógico, quem não é cristão é outra história. Ele não tem a Bíblia como regra de fé e prática e ele precisa passar pelo novo nascimento. Mas digamos que ele não passa pelo novo nascimento. É coisa básica
o que está aqui no final do verso 13, não é? Vivam em paz uns com os outros. Viver em paz com as pessoas faz parte de qualquer civilização. Qualquer cidadão tem que buscar viver em paz com as pessoas. Você acha que eu concordo com tudo que os líderes da minha igreja dizem? Eu não concordo. Somos unânimes em relação a doutrinas e princípios. Mas eu discordo em relação a alguns métodos. Agora, por eu discordar, isso me dá a liberdade de desrespeitar os meus líderes? Não, meu irmão, não é assim que a coisa funciona. Tenha maturidade. Muitas vezes os líderes erram, mas tentando acertar. Então eu tenho que pensar o seguinte: a paciência que eu gostaria que tivessem comigo quando eu errar, eu também vou ter com aquele meu líder se ele errar. Tirando de lado, obviamente, os lobos vestidos em peles de ovelhas, você não pode generalizar. Né? E o que a Bíblia diz mais sobre aqueles que ficam atacando a autoridade religiosa para se sentirem melhores consigo mesmos? Nunca vão conseguir fazer isso. Vão viver vazios, raivosos, brigando consigo mesmos e com a vida e não vai adiantar em nada. Judas 1,16 aqui tem uma séria advertência para os falsos profetas e ensinadores contra quem Judas também dirigiu esta carta. Mas essa advertência se aplica a muitos nessa geração emburrecida. 1,16 diz assim, ó: estes tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Como esse texto descreve essa geração emburrecida. Então, esta é a solução bíblica para essa geração que despreza a liderança religiosa. Agora, tem um outro detalhe. Tem que haver também uma solução psicoterápica. Eu vou lhe dizer o porquê. Aqui eu não falo com ares de arrogância, superioridade, porque eu sou um paciente, né? Eu me tratei, fiz terapia, estou fazendo novamente. Tem momentos que você tem que fazer, não tem jeito, tá? Então, deixa eu falar para você a opinião de um paciente. Não tenho este problema aqui, tenho outros. Mas este problema é perceptível em muitos comentários nas redes sociais. É o chamado TOD. Não é o TOD do todinho, tá? É o TOD. Transtorno desafiador de oposição. Mas é visível que muitos dos que comentam têm esse transtorno desafiador de oposição. Essa pessoa, normalmente, ela direciona a sua agressividade a figuras de autoridade, como pais, professores, familiares e qualquer outro tipo de autoridade. E qual é a forma como esse transtorno se manifesta? Agressividade, raiva, desobediência, provocação, você vê direto isso nos comentários, e ressentimento. Veja, não é feio buscar ajuda. Se você buscar ajuda psicoterápica para resolver os seus problemas, você vai desfrutar de uma qualidade de vida impressionante. Então, essas pessoas que têm o transtorno desafiador de oposição, se não buscarem ajuda, vão continuar brigando com elas mesmas, com as autoridades, com a vida e até com Deus. E dificilmente vão se manter na igreja. E oitavo sinal e último de uma geração emburrecida: descomprometimento com a missão da igreja. Isso aqui é evidente. Essas pessoas se sentem orgulhosas por desafiarem o sistema, entre aspas, religioso. Não querem saber da igreja e se acham os iluminados, os diferentões, simplesmente porque têm coceira demais e não conseguem se sentar num banco de uma igreja para ouvirem um bom sermão.
Até porque o sermão, quando fala de forma contrária ao que elas pensam, elas já ficam todas ouriçadas por isso. Essas pessoas falam mal dos pregadores, mas não pregam, né? Dizem para os outros repartirem o salário deles com os pobres, mas eles mesmos não repartem nada. Não exercem um dom espiritual sequer e reclamam daqueles que querem fazer alguma coisa. Não fazem nada, só criticam, são inúteis e um peso para a igreja. Qual é a solução bíblica para isso? Primeiro, conversão e arrependimento. Não tem como. Sem conversão e arrependimento, não tem como. E os conselhos bíblicos e advertências para essas pessoas que não querem saber da igreja, só querem falar mal da igreja. Qual é o conselho bíblico? Tem dons espirituais que o Espírito deu, mas não exerce nenhum. Reclamam daqueles que exercem seus dons, mas eles mesmos não exercem nada. Bom, a Bíblia tem aqui advertências e conselhos. O primeiro, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ou seja, Paulo não é a favor do costume de ser um desigrejado. Primeiro ponto. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia da volta de Cristo, se aproxima. Biblicamente, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais necessário é congregar. Porque por meio do culto, além de você adorar a Deus e você ali, na relação com os irmãos, você pode receber admoestações. Você exercita o seu dom espiritual, você aquece a sua fé. Ok? Mas da igreja está cheia de gente hipócrita. Mas será que você também não está sendo hipócrita por isso? Será que você é o único perfeito, a única perfeita dentro da igreja? Você tem que lembrar de uma coisa. Jesus nunca ensinou que a igreja seria perfeita. Se fosse, ele nem precisaria ter morrido na cruz do Calvário para salvar essa igreja e purificá-la. Como diz ali 2 Coríntios 11, 2. Só que Cristo profetizou em Mateus 13 que na igreja vai existir o trigo e o joio. O que você não pode, meu amigo e minha amiga, que eu falo com muito carinho para você, você não pode permitir que o joio tire você da igreja. Porque o diabo, de acordo com a parábola de Mateus 13, o diabo plantou esse joio ali, com o objetivo de sufocar o trigo. Então a única coisa que você e eu podemos fazer não é ficar reclamando do sistema religioso. É nós escolhermos ser o trigo. E escolhermos influenciar e mudar para o bem, transformar o sistema religioso através do exercício dos nossos dons espirituais. A igreja está cheia de críticos. A igreja precisa de pessoas que tragam soluções. E na parábola dos talentos, você vê claramente que essas pessoas que atacam o sistema religioso, como até mesmo como uma desculpa para irem na igreja e exercerem seus dons espirituais, elas não vão escapar do juízo. Ao invés de ficar com raiva dessa minha mensagem, reflita sobre ela. Se eu não me preocupasse com o seu destino eterno, não estaria nem aí. Não estaria gravando esse vídeo. Tá? Mas eu estou gravando esse vídeo porque, apesar de ser um pecador, Deus me incumbiu de uma missão, de ensinar a Bíblia para as pessoas. Gostem elas ou não, elas têm que saber. E na parábola dos talentos, que está aqui em Mateus 25, 14 a 30, nos versos 26 a 30, tem uma advertência muito forte e que você precisa considerar para que você aprenda a pregar, a evangelizar, a ensinar, a testemunhar, a colocar em prática, a usar o seu dom espiritual para o seu benefício, para o crescimento da igreja, ao invés de você ficar reclamando e criticando o sistema religioso, contribuindo assim para dar argumentos para os críticos, contribuindo assim com a obra de Satanás. Nos versos 26 a 30, o texto diz o seguinte: servo mau e preguiçoso, aqui é Deus, tá? Na representação desse Senhor dizendo aos seus servos: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aqui é um símbolo dos talentos, né? A moeda, o dinheiro era talento.
E o indivíduo não administrou bem esse talento. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é muito sério. Se a sua vida é criticar o sistema religioso e não usar o seu dom espiritual para melhorar o sistema religioso e pregar o evangelho, o juízo final te aguarda. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo disse assim, ó, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu pergunto, será que você é melhor do que Paulo? Você, estou falando a você, que é o crítico. Né? Não estou falando para todos os meus internautas, mas aquele que é crítico, que só sabe brigar nas redes sociais e expressar a sua raiva, o seu ódio contra o sistema religioso, você acha que você vai escapar? Se Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho, você não é melhor que Paulo. Se Paulo, ao negligenciar a pregação do evangelho, poderia se perder, imagine você e eu. Eu quero convidar você a refletir no que eu falei. Lembre, aqui é um pecador falando para outro pecador. Se você é uma pessoa que pensa ou quer aprender a pensar cada vez mais, me siga nas redes sociais. Agora, se você não é este perfil, eu peço sinceramente, não me siga nas redes sociais. Eu não tenho como te ajudar. Agora, se você, assim como eu, reconhece que é um pecador, que precisa crescer e que quer desenvolver cada vez mais a arte de pensar bíblica e teologicamente, você é muito bem-vindo. Siga-me nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e vamos seguir juntos em nossa jornada de crescimento até o dia da volta de Cristo. Receba com carinho esse vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição aqui nos comentários para aqueles que são sinceros e que sabem discordar educadamente.